Oi, aqui é a Bruna Carvalho, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar para você um tema muito legal. Como acelerar o teu metabolismo lento, principalmente depois dos 30 anos. Fica ligadinho até o final do vídeo que você vai amar as dicas que eu vou te dar. Bom, então vamos primeiro definir o que é o metabolismo, tá? Então o metabolismo ele é um conjunto de reações, né, que o nosso organismo ele sofre, ele passa para a gente sobreviver, tá? Então processo de digestão, o processo de excreção, né? A gente excreta a urina, excreta as fezes, a queima de calorias. Então tudo isso faz parte do nosso metabolismo. São reações inerentes a todo o corpo humano, né, que está vivo, tá? Então, basicamente, todo mundo tem um metabolismo. Algumas pessoas têm um metabolismo mais rápido, outras têm um metabolismo mais lento, tá? E isso normalmente varia por vários fatores. Então, muitas vezes você tem um metabolismo mais acelerado, né? De acordo com alguns fatores, como genética, né? Então, pessoas que já nasceram com esse metabolismo mais acelerado, normalmente são pessoas que são aquelas magras de ruim que a gente chama. São pessoas que muitas vezes comem bastante, né? Se alimentam de uma forma bem variada e não têm facilidade para ganhar peso, né? Então, muitas vezes até querem ganhar, mas não conseguem. Por quê? Porque o metabolismo delas é muito acelerado. Isso é provavelmente algo genético, é o que ela carrega, herdou aí dos pais ou de um dos dois, né? Então, muitas vezes é por isso. Tem também a questão da idade, né? Então, obviamente que uma criança, um adolescente, e até os 25, né, anos, a gente tem um metabolismo mais acelerado. Isso é uma questão mesmo normal, né? A maquinaria tá nova, o corpo ainda tá realmente ali queimando mais calorias, e isso é natural mesmo da evolução, né? Depois dos 25, dos 30 anos, as taxas hormonais também vão diminuindo, né? E aí, com o tempo, o metabolismo vai declinando. E aí, quando chega ali 40, 50, 60 anos, o metabolismo já tá bem menor do que quando você tinha 20, 16 anos, 12 anos. Ou seja, naquele momento principalmente de adolescência, né? O metabolismo é mais acelerado, porque é aquela fase do espichão, né? Então, principalmente os meninos, né? Crescem muito naquela fase. As meninas têm a menarca, que é a primeira menstruação, então o metabolismo ali tá super acelerado. Depois desse prazo, aí ele já começa a ter vamos dizer assim, ele já fica um pouco mais normalizado, né? E aí depois ele começa a entrar em declínio. Então fica um metabolismo aí mais lento, tá? E aí a gente pode falar em metabolismo, a gente tem algumas coisas que a gente pode pontuar. Então, por exemplo, taxa de metabolismo basal é algo que muita gente fala. Qual que é a sua taxa de metabolismo? Então, o que seria isso? Seria principalmente uma taxa mínima, né, que para você sobreviver. Essa quantidade de calorias que você queima em repouso em 24 horas do dia. Então, isso é um cálculo que pode ser feito através de vários equipamentos, em laboratório, em consultório, e você também tem cálculos com fórmulas matemáticas, né, que a gente pode fazer também. Então, se você quiser fazer a sua também, facilmente você encontra a fórmula aí no Google, né, como calcular a sua taxa de metabolismo basal. Para que isso é importante? Porque isso vai te dizer o mínimo de calorias que você precisa para sobreviver, né? Então, a partir desse cálculo, você consegue mais ou menos até estimar o valor da sua dieta. Se você quiser perder peso, se você quiser ganhar peso, se você quiser manter o peso, né? Então, esse cálculo ele é se você ficar deitado. Aí você tem que acrescentar em cima dele os fatores de atividade, né? Então, se você tem uma atividade de trabalho mais intensa, se você tem uma atividade física mais intensa, e aí você junta, né, nesse valor que você encontrou da taxa de metabolismo. E também tem o efeito térmico dos alimentos. Então, a gente tem alguns alimentos que, para fazer a digestão desses alimentos, isso queima calorias, né? Então, por exemplo, proteínas, né? Elas exigem um gasto calórico do organismo para elas serem digeridas. E isso a gente chama de efeito térmico dos alimentos. Por isso que, dependendo da dieta, você consegue até queimar mais calorias, justamente pelo tipo de alimento que você está consumindo, né? Então, por isso que incluir proteínas é tão importante nas dietas, porque você consegue ainda ter um gasto calórico maior ao longo do dia. E a gente já sabe que se tem uma dieta que funciona mesmo, é uma dieta que você sempre tem um débito calórico, independente se ela é low carb, independente se ela é low fat, né? Tem baixa gordura, baixo carboidrato.
você sempre vai ter que ter aí um débito calórico, você sempre vai ter que ter menos, você vai ter que consumir menos calorias, né, do que você gasta. Então aí esse débito é que vai fazer com que o seu corpo use a sua gordura como energia, que é o que a gente quer. Quando você consome, né, você come a mesma quantidade de calorias que você gastou, então você empatou. Provavelmente você vai conseguir manter o peso se você teve uma alimentação saudável, né? Se você de repente teve a mesma quantidade de calorias que você comeu, iguais as que você gastou, mas você comeu só de doce, só de porcaria, provavelmente gerou picos aí de glicemia, de insulina, e isso pode estimular também o seu ganho de gordura. Então, não necessariamente você manteve o peso, você manteve o peso, pode ser que você tenha ganho peso, né? E se você comer a mais, obviamente, né, do que você gastou, aí provavelmente você vai ganhar peso. E aí é só uma questão de saber se vai conseguir ganhar massa muscular ou se vai ganhar massa gorda ou se vai ganhar os dois. Isso vai depender da atividade física, vai depender do que é que você está comendo a mais, né? Então, por isso que tem todo esse cálculo. Mas o cálculo parte da onde? Da taxa de metabolismo basal, que é justamente a do repouso, tá? E aí a gente também tem essa questão, como eu falei, da idade, né? A massa muscular, tudo isso vai interferir no teu metabolismo. Então, é claro que às vezes está chegando ali perto dos 40, dos 45 e a pessoa fala assim: ah, meu metabolismo está ficando tão lento. É natural mesmo, né? Então, o que dizem é justamente isso, né? O adolescente não tem muito até que fazer atividade física, né? Porque o gasto dele calórico já é tão alto, conforme vai passando o tempo, você tem que ir aumentando o gasto calórico. E às vezes a gente vê o contrário, né? Pessoas treinam muito na juventude, até os 20 anos, e aí quando vai passando dos 30, aí alegam que o casamento engorda. Mas não é bem assim, né? O que engorda é porque a pessoa vai trocando as atividades físicas pela rotina com família, rotina com filhos, pelo jantar fora, né? E acaba deixando para lá um pouco a atividade física ou fazendo uma atividade física que tenha pouco gasto calórico. Então, depois dos 30 anos, a ideia é até que você se movimente mais, né? Então, inserisse aí atividades físicas mais vezes, atividades mais intensas, e aí isso seria uma maneira de estar fazendo com que esse metabolismo não ficasse tão lento. Por quê? Porque a massa muscular, quando você tem uma boa massa muscular, isso aumenta teu metabolismo, né? Então, por isso que os homens, né, eles têm um gasto calórico mais alto que as mulheres. Não só por isso, mas também por isso. Eles têm mais testosterona, né, que é o hormônio masculino, o que possibilita com que eles tenham também mais massa muscular. E a massa muscular, o músculo, para ele sobreviver, digamos assim, ele precisa ter sangue, né? Então, esse bombeamento de sangue, esse oxigênio que ele precisa, tudo isso faz parte das reações do metabolismo e isso acelera o metabolismo. Então, essas pessoas precisam ter mais nutrientes e mais calorias, tá? Então, é por isso que muitas vezes uma pessoa que é magra, mas que é magra, mas o percentual de gordura é alto, né? É uma pessoa que às vezes não consegue baixar o percentual de gordura dela, é falsa magra. Por quê? Porque ela não tem músculo. Então, o metabolismo dela é realmente lento, tá? Então, a gente realmente tem essa questão de fazer essa análise do percentual de gordura, justamente porque vai te ajudar a saber se seu metabolismo é lento ou não. Se o percentual de gordura é alto, provavelmente o seu metabolismo é um pouco lento, tá? E aí a gente tem outras coisas também, a gente tem essa questão da temperatura que você mora, então, sei lá, pessoas que moram no frio, né, uma região muito fria, tende a ter, você tem que queimar mais calorias para se adaptar a essa região, né? Então você tem que manter a sua temperatura corporal estável e o corpo vai sentir pelos sensores na pele que tá frio, ele vai ter que produzir calor para você ficar naquela temperatura normal de 36 graus. E aí você vai queimar mais calorias, então a taxa de metabolismo aumenta, tá? Pessoas que moram no calor desidratam mais, né? Acabam tendo essa questão de perda de líquido, mas elas tendem a ter um metabolismo menos acelerado, digamos assim. Não é que ele seja lento, mas ele não é tão acelerado quanto no frio. Então, algumas atitudes para quem mora no calor, de vez em quando tomar um banho gelado, né? Você fazer um contraste, né? Uma piscina de gelo. Isso tudo dá uma acelerada no metabolismo, né? O corpo vai ter que sofrer ali para te aquecer de novo. Assim como consumir bebidas muito geladas, isso de repente seria uma alternativa para dar essa mexida no metabolismo. Então, de manhã, quando acorda, se você é uma pessoa que tem um metabolismo lento, que de manhã você sofre às vezes para acordar, né? Então, sei lá, encarar um banho gelado seria uma alternativa incrível de acelerar o metabolismo logo de manhã, né?
ao mesmo tempo de vencer a zona de conforto, né? De você já começar o dia com energia. Então, isso seria. E tem vários estudos já a respeito dessa questão do banho frio, né? Do banho gelado, né? Como uma maneira de ativação neuronal, né? E aí a gente tem também a atividade física, então alguns tipos de atividade física aceleram mais o metabolismo do que outros, né? Então você tem, por exemplo, exercícios aeróbicos, né? Você tem corrida, ciclismo, natação, que tem um gasto calórico alto durante o treino, que é ótimo, e tem também os exercícios de força, né? Musculação, crossfit, que vão ter um gasto calórico. O crossfit até tem bastante no durante, porque ele mistura, né? Aeróbico com anaeróbico, mas a musculação, por exemplo, ela já não vai ter tanto gasto calórico no durante. Mas o seu músculo foi ativado, e aí ele vai ficar ali até 48 horas trabalhando, dependendo do treino, até 72 horas trabalhando, e isso queima caloria também. Então, essa ativação do metabolismo é muito importante. Então, assim, não tem um melhor do que o outro. Os dois vão aumentar o teu gasto calórico e os dois vão deixar o teu metabolismo mais acelerado. Só que a musculação, os exercícios de força, eles vão ter essa vantagem de queimar caloria na hora e continuar queimando depois, e ao mesmo tempo estimulando a tua massa muscular. E quanto mais massa muscular, o seu metabolismo vai ser mais rápido. Então, a ideia é que você consiga realmente focar na mistura dos dois, né? Você fazer exercícios aeróbicos e fazer exercícios anaeróbicos. No caso, musculação, um funcional intenso, ou o próprio CrossFit que já mistura os dois. E aí vai depender muito do teu gosto e também da sua condição física, né? Não é para todo mundo, tem que realmente ter uma avaliação aí física para saber se as suas articulações aguentam, tá? A musculação talvez fosse um pouco mais segura para algumas pessoas, mas o importante é não ficar parado, né? Então a intenção realmente é essa, e isso mexe muito no metabolismo. Atividade física, muitas vezes a pessoa quer perder peso, então, eu quero emagrecer, eu quero chegar no corpo tal, mas só estou fazendo dieta, não estou fazendo atividade física. É muito difícil. Primeiro porque a sua dieta ainda é mais restritiva, né? Porque você não vai estar conseguindo queimar muitas calorias. Então, principalmente mulheres, né? Que o gasto calórico dela já é baixo, a taxa lá de metabolismo basal já é baixa. Então, se ela não queima nada a mais e passa o dia sentada no escritório, é difícil ter um débito calórico, né? Então, a dieta passa a ser mais sofrida. E, ao mesmo tempo, normalmente você acaba perdendo massa muscular na dieta. Então, quando você bota um exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, um exercício bacana de força e tudo, você acaba poupando a tua massa muscular, estimulando, né, que ela cresça, desenvolva, e ao mesmo tempo queimando sua gordura. Então, assim, não tem como, tem que realmente encaixar na rotina alguma coisa de atividade física. Não tem 1 hora, então 30 minutos, né? Se você pegar um bom personal, ele vai conseguir fazer um treino bom para 30 minutos, que seja efetivo, que seja realmente intenso com pouco tempo. Isso é muito importante também. E tirar um pouco da cabeça de que para acelerar o metabolismo é só aeróbico, é só corrida. Não é só assim, tá bom? Realmente o anaeróbico é muito bom. Quem tem metabolismo lento normalmente apresenta, então eu falei das causas do metabolismo lento, né? E aí quais são os sintomas do metabolismo lento? Então alguns sintomas, por exemplo, fadiga, então aquele cansaço, às vezes a pessoa já acorda cansada, parece que não dormiu nada, né? Então pode ser um sintoma. A questão também às vezes da parte emocional, uma tendência a um humor depressivo, a pessoa meio triste, né? É difícil se alegrar com alguma coisa. Às vezes não chega a ser uma depressão, mas é aquele humor triste, né? Uma pessoa que não se anima muito com as coisas. É uma tendência também à prisão de ventre, né? Constipação, intestino preso. Então, assim, não funciona. Então, você tem as reações do metabolismo bem paradas mesmo, né? Muitas vezes tem também queda de cabelo, porque aí pode entrar muito nessa questão da tireoide. Uma das causas do metabolismo lento é o hipotireoidismo, né? O funcionamento lento da tireoide. A sonolência, então por mais que durma 8 a 10 horas por noite, a pessoa continua com sono ao longo do dia. Isso são características de uma pessoa que está com metabolismo lento. E aí, por isso que eu falei, tem que avaliar todas essas causas possíveis e, ao mesmo tempo, avaliar também se não é um problema da tireoide. O que é a tireoide? É uma glândula que fica bem aqui no pescoço, e essa glândula é que é a grande responsável pelo nosso metabolismo. Ela produz 2 hormônios, né? O T3 e o T4, e esses hormônios, eles precisam de nutrientes para serem produzidos. Então, a tireoide ela só vai conseguir produzir esses hormônios se tiver alguns nutrientes na alimentação, né? A gente tira esses nutrientes da alimentação. E, normalmente, esses nutrientes, né?
basicamente iodo, né, ferro, zinco, magnésio, selênio, as vitaminas, vitamina A, as vitaminas do complexo B, principalmente B6, B9, B12, né, que é a metilcobalamina, magnésio, né, vitamina D também é muito importante para tireoide. Então você vê, muita coisa importante. Então muitas vezes a pessoa tem uma alimentação só mais no fast food, ou não come muita salada, não gosta de fruta, até gosta, mas tem preguiça de fazer, ou não tem alguém, não tem tempo muitas vezes para fazer, né? E passa o dia inteiro na rua trabalhando, e aí não confia nas saladas da rua. Então, e também não repõe em forma de vitamina, porque existe essa possibilidade, né? Se você tem uma vida muito corrida e não consegue fazer isso em casa, você pode repor isso, né? Não que você tenha que usar aqueles polivitamínicos, né? Que muitas vezes eles têm um pouquinho de tudo, mas não é a quantidade suficiente do que você precisa. Então, talvez seja interessante você procurar a ajuda do médico, de uma nutricionista, para poder te passar exatamente os nutrientes que precisam, né? Então, o próprio iodo, por exemplo, que a tireoide precisa para formar os hormônios. Iodo a gente tem uma dificuldade na alimentação, né? O nosso sal é iodado, mas não é um iodo de boa qualidade. Então, a gente precisaria realmente de um iodo mais dos frutos do mar, de um iodo das algas marinhas. E a gente não usa isso muito na alimentação. Uma dica seria a clorela, né? Que é uma alga, espirulina, que é outra alga, que você pode pôr o pó num suco, enfim, tomar com água ou tomar a própria cápsula mesmo, seria uma coisa bem natural, né? E elas são algas que realmente vão trazer esse iodo e outros nutrientes também. O próprio magnésio dá para suplementar facilmente, o custo-benefício dele é muito bom. E aí você tem também ferro, né? Então, principalmente para as mulheres, né, que perdem muito sangue na menstruação, tem aí uma menstruação muito intensa, o ferro acaba tendo uma baixa muito grande e a reserva de ferro, que é a ferritina, costuma ali dar menor do que 70 no exame de sangue. Isso já é um sinal de alerta. O corpo ele precisa de ferro para um monte de coisa. A gente não pode ter ele em excesso, mas a gente também não pode ter ele faltando. E a tireoide acaba sofrendo muito com a falta de ferro. Então, talvez seja necessário aumentar o consumo de carne vermelha, de vísceras, né? Fígado, coração, enfim. E também, muitas vezes, fazer a reposição do ferro mesmo medicamentoso, né? Fazer a suplementação de ferro. Seria interessante. Ou, às vezes, o problema não é o ferro, às vezes é falta de ácido fólico, né? E aí você tem que fazer a reposição do metilfolato, né? Ou comer verduras escuras, espinafre, couve-manteiga, que também vão ter essa questão do ácido fólico, já tem embutido nesse tipo de alimento, né? Então isso é muito importante também. Lembrando que quem tem hipotireoidismo não é interessante usar soja, não é interessante usar verduras cruas, principalmente couve-manteiga, verduras escuras cruas, né? Tem nutrientes ali que eles vão impedir a absorção de outros nutrientes. Então, para essas pessoas, talvez o suco verde não seja interessante. Então, você sempre vai cozinhar essa verdura, vai fazer ali no vapor, ou refogadinha, né? Num pouquinho de azeite, ou de manteiga, ou de óleo de coco. Mas a intenção é que realmente você não coma cru se você tem hipotireoidismo. Mas o hipotireoidismo não é algo determinante, no sentido assim, eu tenho hipo, faço a reposição com o hormônio que o médico passou, mas meu metabolismo continua lento. Vai ser assim para sempre, o resto da vida? Não. Você tem que fazer essas coisas que eu tô dizendo e ir para as outras coisas que vão favorecer. Então, usar a atividade física a seu favor, né? Fazer o exercício correto, comer mais proteína, tudo isso vai acelerar o teu metabolismo. Então, não use o hipotireoidismo também como desculpa pelo seu metabolismo ser lento, tá? Ele é uma causa, mas é totalmente reversível, né? Você pode conviver com o hipotireoidismo muito bem e acelerar o teu metabolismo dessa forma, tá? Então, a água gelada, né, que eu falei, que seria uma outra dica. A refeição com proteínas, né? Então, eu tinha falado logo no início do vídeo que as proteínas elas aceleram, né? A digestão, a digestão delas acelera o metabolismo. Então, isso é muito interessante. Vamos lembrar aí quais são as proteínas clássicas da alimentação. Então, frango, carne bovina, carne suína, a gente tem os ovos, peixes, crustáceos, né? Então, essas são as proteínas animais. A gente tem os laticínios também, alguns têm mais proteína, outros têm menos, né? Mas os queijos, principalmente os queijos tipo cottage, queijo Minas, o próprio queijo coalho também acaba tendo bastante proteína. A gente tem os iogurtes também, que são bem proteicos. O whey protein também, que é uma fonte de proteína incrível. Então, olha aí, quanta proteína daria para você estar usando e revezando aí na tua alimentação. A ideia é que toda refeição você conseguisse botar uma fonte de proteína
né, misturando aí com uma boa salada verde, com bastante legume, quanto mais colorido, mais você vai achar essas vitaminas que eu falei que a tireoide precisa. Porque mesmo que você não tenha hipotireoidismo, a sua tireoide muitas vezes pode estar um pouco lenta. Ainda não é considerado hipotireoidismo, mas você pode ter sintomas do hipotireoidismo, que a gente chama hipotireoidismo subclínico. Então, às vezes a pessoa tem queda de cabelo, tem retenção de líquido, tem um metabolismo lento, só que lá no exame de sangue a tireoide dela ainda não está sinalizando o hipotireoidismo, só que a sintomatologia clínica já indica. Então a gente não entra com, o médico não vai entrar com medicamento ainda, né, com o próprio hormônio, mas a gente como nutricionista já tá com o olho aberto e em alerta para que pode virar um hipotireoidismo, já que a tireoide está um pouco lenta. Então a gente tem que dar os nutrientes necessários para que essa tireoide volte a funcionar normalmente. Então são esses mais ou menos que eu falei, né? E essa questão também de alguns termogênicos, a gente muitas vezes, para dar uma acelerada no metabolismo, a gente acaba estimulando com que as pessoas usem termogênicos, mas não aquele termogênico que você compra caríssimo, que é para dar o gás antes do treino. São alimentos termogênicos, né? Então a gente tem aí gengibre, tem chá verde, né? Tem canela, a pimenta vermelha, que é interessante também. A própria pimenta caiena, né, tem uma substância muito legal dentro, que é a capsaicina, que ajuda a queimar mais calorias, né. A gente tem o próprio café, então o cafezinho, né, a cafeína do café, ela ajuda nessa queima de calorias, então acelera o metabolismo. Agora, lógico que se você tomar café com açúcar, não vai adiantar, né, porque o açúcar vai estar estimulando, a sua insulina vai subir e vai estimular a tua gordura, então não vai adiantar. A ideia é que realmente use cafezinho puro, no máximo ali com umas gotinhas de stevia, uma coisa assim, né? O guaraná também é termogênico, mas também não é aquele guaraná batido com xarope, né? É o pó do guaraná mesmo, que você pode bater com limão e água, gelo, pode, enfim, bater às vezes com gengibre, tem gente que bate, e aí fica o seu guaraná, pode adoçar com stevia se você quiser. Então a gente tem aí também o óleo de coco, né? Que também tem uma substância, né, que é o triglicerídeo de cadeia média, que ajuda nessa queima de caloria, ele é considerado termogênico, então às vezes antes do treino, você pegar um cafezinho, misturar ali com óleo de coco, canela, pode botar gengibre em pó, você já tem um termogênico barato, né, não é aquele horror de loja de suplemento, e ao mesmo tempo prático, né, que você faz ali antes do treino rapidinho e vai pro treino. Então, vai te dar uma energia, vai te dar um gás, ao mesmo tempo você está estimulando o seu metabolismo a funcionar mais rápido. Significa que você vai emagrecer só de tomar óleo de coco? Lógico que não, depende da sua dieta ao longo do dia. Mas favorece quem está com o metabolismo mais lento, tá? Então, seria uma dica. Uma outra coisa é o ômega 3, né? Então, o ômega 3 a gente vai achar aí, principalmente nos peixes de água profunda, né? Então, salmão, atum, tem a sardinha também, que tem bastante ômega 3. No Brasil é um pouco mais difícil achar o salmão e a sardinha, o salmão e o atum bons, né? A gente às vezes acha de cativeiro e talvez seja mais interessante ir para sardinha, né? Principalmente a sardinha fresca, que é rica em ômega 3, faz ali cozido ou no forno. Isso é bem interessante também. Ou você pode usar as fontes vegetais, né? Então tem linhaça, tem chia. Não é a mesma coisa, não é tão concentrada nas duas principais substâncias, que é o EPA e o DHA, que são as protetoras cardíacas e tal. Então, talvez não seja a mesma coisa, mas você pode estar usando e também pode estar suplementando, né, em cápsulas, né? A gente tem aí o óleo do peixe comercializado em cápsulas, e aí você pode estar usando aí 2 gramas dia, seriam 2 cápsulas por dia, junto ali das refeições. Normalmente os importados tendem a ser melhor, porque eles são realmente extraídos de peixes de água profunda, né? Não são vegetais. E aí você tem que estar olhando ali no rótulo, quantidade de EPA e de DHA, e isso te disse o óleo de peixe, se aquele ômega é um ômega bom. Então, normalmente em 2 a 3 cápsulas, você teria que ter aí pelo menos uns 400 a 500 miligramas de cada uma, né? Tanto do EPA quanto do DHA. Se em 8 cápsulas você consegue atingir essa quantidade, aí o custo-benefício dele é ruim. Então, aí pula fora, procura um que você tem que tomar no máximo 3 cápsulas dia, tá bom? A gente tem também a questão dos orgânicos, então, assim, o que tem a ver orgânico com o metabolismo? Porque o pesticida, o agrotóxico, eles são químicas que fazem com que o nosso metabolismo não funcione bem, né? E isso pode realmente fazer com que ele fique lento.
né? A gente tem eles são considerados até obesogênicos, né? Essas substâncias. Então, se você usa uma verdura, uma fruta que seja orgânica, ela não vai ter essa química. E isso faz com que o teu metabolismo fique um pouco mais rápido, tá? Então, o que der para usar, eu sei que não dá para usar tudo, mas o que der para usar seria incrível para tua saúde, principalmente se você tá no processo de emagrecimento. Muita gente questiona os valores, né? Mas é muitas vezes por conta da demanda, né? Então ainda não tem assim uma procura tão grande por orgânicos e é claro que o produtor acaba tendo que pôr um preço um pouco mais elevado, até porque normalmente são pequenos produtores, ela estraga mais rápido, né? Ela não tem a química. É uma outra maneira, já que às vezes você não acha a verdura ou a fruta que você queria ou achou que está muito caro, você pode comprar muitas vezes aqueles que não são tão grandes. Então, por exemplo, você vai comprar uma cenoura. Você vai procurar ali, mesmo que ela não seja orgânica, mas não compra aquelas muito grandes, porque provavelmente elas têm muito agrotóxico. Compra aquelas menores, às vezes elas são um pouco tortinhas. Justamente aquilo ali indica que ela sofreu um ataque, né, de pragas e ela teve que se defender sozinha. E esse processo é importante, vai criar mais vitaminas. O próprio processo de defesa do legume faz com que ele crie mais vitaminas. Isso vai ficando mais bacana para tua saúde. E já indica que tem menos química e menos substâncias obesogênicas, né? Que a gente chama, e menos tóxicas, né? No caso, o café, que eu já falei, né? Que vai melhorar. O café e o chá verde são coringa. Então, assim, o que der, se der para usar principalmente o chá verde, porque o cafezinho as pessoas já estão acostumadas, né? E aí tem essa questão do açúcar que atrapalha. Mas o chá verde, as pessoas têm uma certa dificuldade de encaixar. Então, se der para encaixar, seja ele em chá ou ele em cápsula, o chá verde ele tem diversos benefícios, não só de acelerar o teu metabolismo. Então, a única dica é, não use depois das 4 horas da tarde ou 6 horas, né? Porque pode ser que você não durma direito. Mas você pode usar logo que você acorda uma cápsula de 500 miligramas ou toma um chá de 250 ml com uma colher de sobremesa das ervas, né? Ele vai ficar mais concentrado. Se você não gosta do gosto, você pode espremer um limão, você pode tomar frio se você não gosta dele quente. Mas chá verde, assim, é incrível, tanto que ele é anti-câncer, né? Ele é bom para digestão, ele ajuda a detoxificação, né? Ou seja, ele ajuda o fígado a produzir as enzimas que ajudam no detox, né? Que são as que limpam o nosso organismo das toxinas. Então, o chá verde é incrível, assim. Os probióticos, né? Que são, a gente sabe que são aí micro-organismos vivos, né? Que vão ajudar o nosso intestino a funcionar melhor. E isso ajuda muito o metabolismo a funcionar bem, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem uma alimentação não muito boa, com muita química, com açúcar, com farinha de trigo. Isso vai fazendo com que o teu intestino fique todo inflamado, né? E essa inflamação vai causando retenção de líquido, você vai ficando com metabolismo lento. Então, você usando os probióticos, né? Que são esses micro-organismos, lactobacilos, bifidobactério, então, e aí você tem aí as leveduras, né? Você tem vários tipos de micro-organismos que você pode estar usando. Pode ser manipulado, pode ser aquele que já vem dentro do iogurte, pode ser ele em forma de pozinho, em forma de sachê, né, em forma de cápsula, pode ser o kefir, pode ser o kombucha, né, que é uma mistura de micro-organismos, e aí eles lá no nosso intestino, eles vão disputar espaço com essas bactérias ruins que estão lá, que estão causando essa inflamação, e eles se alimentam da mesma coisa, né? Então eles vão disputar espaço e aí eles em quantidade maior, eles vão se multiplicando e essas bactérias vão diminuindo e vão criando ali uma microbiota intestinal mais equilibrada, digamos assim, né? Então ele não funciona como um antibiótico, ele não vai matar essas bactérias, até porque nem é bom matar todas, porque realmente você vai desequilibrar aí a microbiota, mas elas têm que entrar realmente num equilíbrio, né? Então, tanto as patogênicas, que são as ruins, quanto as boas, elas têm que estar num equilíbrio, né? Então, realmente já tem comprovação, tem alguns estudos, inclusive no British Journal of Nutrition, né? Que ele diz que eles fizeram uma pesquisa com mulheres, né? E as que tomaram probióticos perderam mais peso do que as que não tomaram, tá? Então, realmente já tem uma comprovação de que ajuda na perda de peso e aceleraria o metabolismo também, tá bom? A questão da pimenta, eu já falei, então, se você não tem aí um grande problema de refluxo, não tem hemorroidas, né? É interessante usar um pouquinho de pimenta, principalmente a pimenta caiena, as pimentas vermelhas, né? Que elas têm essa substância bacana e isso é interessante para dar aquela acelerada. Por isso que você fica
com aquele calor depois que você come, né? Então, essa aceleração do metabolismo, produção de maior calorias. Então, isso é bem interessante para quem quer perder peso. A gente tem as pequenas refeições, né? Então, ou seja, se você fracionar o teu dia mais vezes, você tá fazendo o processo digestivo mais vezes, né? E principalmente se tiver proteína em todas as vezes. Então, fazer pequenas refeições pode acelerar o teu metabolismo, tá? Então, tem gente que come 1 ou 2 vezes por dia, e aí isso pode, muitas vezes, deixar o metabolismo mais lento. É para todo mundo? Não. Tem gente que realmente prefere comer 2 vezes por dia, mas a gente observa que algumas pessoas que estão com metabolismo lento ficam muitas horas sem comer. Então, pode ser que seja uma alternativa fracionar mais vezes, né? Mas não é fracionar mais vezes beliscando, tipo, vou comer agora um biscoito, aí daqui a pouco vou comer uma creme crack, não. Vou comer um pão carioquinha, um pão francês. Não, não é assim. Na verdade, a ideia era que você fizesse refeições mesmo, de preferência que você sentasse, né, para contemplar aquela refeição, e aí você sentir que tá comendo um alimento, né, não comer por compulsão, saber que aquele horário é o horário da tua refeição, e sempre com uma proteína. Então, eu vou comer uma fruta, mas eu vou tomar junto um iogurte. Você mistura uma proteína com carboidrato. Vou comer um pão integral, um pão de grãos, mas eu vou botar um queijo Minas, que tem proteína, um queijo cottage, eu vou botar um ovo. Então, você está sempre misturando carboidrato com proteína e isso vai acelerar o teu metabolismo, é muito bom, tá? E o fato de fracionar também te ajuda a não ter essas grandes ansiedades, grandes compulsões à noite. Porque muitas vezes a pessoa só toma café da manhã quando toma, almoça e passa o dia sem comer. E quando chega em casa, a pessoa ataca tudo que vê na frente e vai dormir. Então, isso deixa o metabolismo lento, né? Então, você passa a noite inteira tentando fazer digestão, à noite a digestão não é boa, né? Às vezes atrapalha o teu sono, você aí acorda de manhã sem fome. Por quê? Porque comeu muito no jantar. E aí você inverteu todo o seu ciclo aí. Então, tem que botar ordem na casa. Realmente, o café da manhã é bacana fazer bem feito, proteína de manhã, pode botar ovo, queijo, abacate, né? Se quiser botar algum carboidrato, bote fruta, bote um pão de grãos, depende da tua dieta, né? Se for comer fruta, né, no lanche, não leva só uma banana de lanche, como eu falei, bote junto com uma proteína, um iogurte, no almoço também, e aí você vai diminuindo a quantidade de comida ao longo do dia, e aí à noite a ideia era que comesse só realmente um omelete né, com um frangozinho, uma salada com um frango desfiado, às vezes um iogurte, uma fruta, não era para ser uma grande refeição, dependendo, obviamente, do teu gasto calórico, né? Se você treina à noite, claro que o teu jantar tem que ser maior, ou se você vai treinar um aeróbico amanhã cedo, o seu jantar tem que ser maior, então tudo depende, né? Mas basicamente, o jantar não era para ser aquela grande refeição como muitas pessoas fazem, e por isso que o metabolismo vai ficando mais lento, né? Então, essa questão também da musculação, muita gente pergunta, quantos dias eu tenho que fazer de musculação, já que eu tenho que acelerar meu metabolismo? Então, assim, os profissionais de educação física normalmente falam que tem que ter esse estímulo pelo menos 3 vezes por semana, tá? Então, não tem como construir músculo, né, se você só treinar 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Então, de repente, 3 a 4 vezes por semana, dá um estímulo no músculo. Não é a quantidade, as horas de treino, né? Você não tem que ficar horas na academia. Mas é o estímulo. Se for nem que ser 30, 40 minutos, mas se for 3 vezes por semana, já tem uma constância maior do que ficar 3 horas na academia 1 vez por semana, né? Então, mais ou menos seria por aí essa questão. E essa questão também de trabalhar com pesos, né? Com carga. Isso é muito importante. Essa questão também de dietas muito restritivas deixa o metabolismo lento. Então, se você de repente está fazendo uma dieta aí que você realmente passa fome, que você só come uma folha de alface no almoço, sabe? Aquelas dietas tipo de spa, isso realmente não é bacana, vai deixar o teu metabolismo mais lento. Então, a gente tá querendo fazer o processo contrário, a gente quer deixar o seu metabolismo mais acelerado. Então, se você quer deixar ele mais acelerado, jamais faça dietas muito restritivas. Dietas em que realmente tem ali menos de 1.000 calorias. 1.200 calorias. Se você quiser fazer, saber quanto tem, baixa um aplicativozinho, digita lá o que você tá comendo, ele vai te dizer quanto de caloria que você tá comendo. Se der menos de 1.200, você tá numa dieta muito restritiva, né? Faz aí o cálculo da sua taxa de metabolismo basal, você vai ver que é muito difícil alguém queimar menos de 1.200 calorias por dia só deitado, em repouso. Então, você não deve comer menos calorias do que a sua taxa de metabolismo basal, que é a sua taxa de repouso, tá? Isso realmente vai fazer com que você perca massa muscular e aí vai ficar mais lento o metabolismo, tá bom? A gente também tem algumas substâncias
alguns fitoterápicos, né, que são plantas, que são substâncias que ajudam, né, a acelerar esse metabolismo. Então, a gente tem aí o do chá verde, que é a Camellia sinensis, né? Que você pode tanto manipular quanto já comprar pronto ou tomar o chá. Justamente porque é rico em polifenóis e metilxantinas, né? Tem cafeína, e isso tudo acelera o teu metabolismo. A gente tem o Coleus forscolli, né? Que é o forscolim, é uma planta indígena, né? Que vai ajudar aí nessa queima de calorias, então é bem bacana. O forscolim eu tenho prescrito para alguns pacientes e tem dado muito certo. Tá? Então aí a dosagem, você tem que ver realmente com o seu nutricionista ou na própria farmácia mesmo, né? A gente tem aí o citrus aurantium, né, que é uma substância também bem interessante para ser usado. Ele tem uma substância chamada sinefrina, né? Ele é rico em sinefrina, que ajuda bastante nesse aumento da termogênese, né, no aumento aí da taxa de metabolismo. Então ele pode ser junto, às vezes, com a cafeína, você pode prescrever a cafeína mais citros, né, às vezes eu prescrevo assim, então isso seria interessante, às vezes só a cafeína vicia, né, então você pode botar junto os citros. Normalmente as farmácias de manipulação vendem tranquilamente e muitas vezes até sem receita. Tem a capsaicina, que é aquela estrela da pimenta. Então, às vezes, um termogênico pré-treino pode ser cafeína, citrus aurantium, capsaicina, seria um termogênico interessante. Junto com Coleus, forscolli, né, se você quiser, ou forscolin, né? E a fucoxantina também é outra substância bacana, é alga, né? Uma alga que ajuda tanto a tireoide quanto vai ajudar a mexer mais no seu metabolismo. Então, também é interessante. A fucoxantina normalmente também você vai achar mais em farmácia de manipulação, mas aí a gente tem aí vários outros, citei só alguns, né? De repente acrescenta gengibre também. O chá mesmo, você pode fazer um chá em casa termogênico, então ferve ali 1 litro de água, bota pedaço de gengibre, bota canela em pau, deixa ferver aquilo ali uns 5 a 10 minutos, desliga o fogo e aí bota uma colher de chá verde. Então você tem 3 compostos termogênicos e aí você pode usar ali, deixar 12 horas né, na geladeira, e você pode tomar gelado, né? Você só coa, tá? Tira as ervinhas porque vai ficar amargo. Você pode deixar até o gengibre dentro e a canela, mas o chá você tira, o chá verde, tá? E pode ser o chá branco também, que é da mesma planta, pode botar chá mate, né? Então, tem alguns chás que são bem interessantes termogênicos. Então é isso, espero que você, com essas dicas, consiga acelerar o teu metabolismo. Entenda de uma vez por todas que o metabolismo lento, ele tem jeito, dá para acelerar ele, mas você tem que colaborar, né? E não torná-lo cada vez mais lento. Então, quanto mais quilos de gordura você ganha, mais lento o teu metabolismo vai ficar, então vai ficar cada vez mais difícil perder peso. Então, por isso que muitas vezes quando você já tá com sobrepeso, né, você vem ganhando peso, por exemplo, no último ano, e aí você resolve fazer uma dieta, às vezes na primeira semana você já quer ter todo o resultado do mundo, mas o seu metabolismo ainda tá lento. Então, tem que ter paciência, né, tem que ter perseverança, rotina, de pelo menos aí 30 dias pra você começar a ver um resultado mais interessante. Uma pessoa que já tá na ativa, que já se reeducou, que já tá fazendo exercício, provavelmente vai perder peso muito mais rápido, principalmente se ela for homem, né? Por conta da massa muscular, dos hormônios. As mulheres têm essa questão hormonal, né? Então a gente tende a ter mais estrógeno, né? Que é um hormônio que tende a ter mais, causar mais retenção de líquido. Então a gente tem essa desvantagem. Nunca vai dar para comparar os resultados do homem com o da mulher. Mas a gente chega lá. A gente acaba tendo que suar mais a camisa, né? Principalmente depois dos 30. Ainda mais se já teve filho e tudo, ou mulheres na menopausa, elas têm que se dedicar mais, né, e fazer uma dieta mais certinha, sair menos no final de semana, evitar ao máximo bebida alcoólica, esquecer açúcar, mas isso com certeza vai trazer resultados muito positivos. Bom, espero que você tenha gostado. Se você ainda não me segue aqui no canal, clica aí para nos seguir, ativa as notificações, tá bom? E se quiser deixar o seu comentário, será um prazer lê-lo, deixar sugestões dos próximos conteúdos, tá bom? Porque eu sempre quero atender o anseio do que as pessoas precisam, né? Então, muitas vezes é muito interessante ler os comentários. Então, um grande abraço e até a próxima.